Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Traços Cast, o podcast cheio de audácia. Hoje eu trouxe uma pessoa que é muito especial. Eu sou muito fã desse cara. Eu conheço a história desde o início, acho que eu peguei desde o início, tive o privilégio de pegar desde o início, então muita coisa que eu conheço. E estou muito feliz dele estar aqui, de verdade. Seja bem-vindo, Josimar. Para mim, Josi, né? Carol, prazer inteiro meu, né? É um prazer tá aqui, compartilhar aí com todo mundo essa história que eu admiro pra caramba. Tenho orgulho, né? Muito orgulho, graças a Deus. E estamos aí. Eu que me sinto inteiro privilegiado pelo seu convite, viu? Muito Obrigado. obrigado, de coração. Então vamos começar lá. É, Eu te conheci, eu estava pensando esses dias, deve ter sido 1998. Deixa a galera fazer conta aí, não vou falar quanto tempo atrás foi, não. Eu devia ter uns 14 anos, assim. E eu lembro direitinho que uma amiga da minha mãe falou com ela assim: vai lá no salão novo que abriu lá no Dom Bosco, que o menino é muito bom e ele cobra só R$ 10 a escova. E aí a gente foi parar lá. Acho que minha mãe foi primeiro, enfim. E desde então, nunca mais a gente largou o Josimar. Né? Mas me conta aí, como foi que começou essa história aí? O antes de eu chegar lá, né? O antes do 98 ali. É, então, Carol, ali foi, digamos que eu já tinha caminhado bastante para chegar até ali, né? E realmente, finalzinho ali de 97, eu então tive a oportunidade de abrir o salão onde você me conheceu, ali na rua Monsenhor Gustavo Freire, né? Eu acho que é 560, 570 o número ali, eu não me recordo muito bem. Mas enfim, começou ali, né? Mas até ali tem uma história que eu falo que me proporcionou, né, estar aqui agora contando tudo isso, porque eu nunca vou me esquecer desses momentos, desse tempo, né, que virou uma história na minha vida e me fez, né, de verdade quem eu sou hoje. E, bom, a minha história começou lá, em município de Mar de Espanha, né? Que Senador Cortes. é Mar de Espanha, porque o sítio lá que a minha avó ofereceu para minha mãe morar, né? É município de Mar de Espanha, mas a gente veio então do município de Senador Cortes, que é bem próximo lá. A gente trocou uma roça pela outra. Então foi exatamente isso. E quando a gente foi então para esse local, nesse sítio da minha avó, que é da família da minha mãe, né, ali tinha já, minha mãe tinha de 6 para 7 filhos, e eu era bem, bem nenenzinho quando minha mãe foi para esse lugar. Então todos nós fomos criados nesse sítio. Só que o sítio é muito pequenininho, então a gente não tinha ali de onde tirar muito sustento ali, né, que a terra não era tão boa para cultivo. Você é o mais velho? Não, eu sou mais ou menos o do meio. Dos 10 filhos que a minha mãe tem, eu sou o quarto, né? Então eu fico entre ali, eu sou o sexto filho. Não, eu sou o quarto Quarto filho. filho, desculpa, sou o quarto filho. Então, uma pobreza danada, viu? Nossa, era uma pobreza onde as pessoas se compadeciam da minha mãe e tentavam ajudar ela de alguma forma. Então, a minha mãe sempre ganhava muitas coisas e ela tinha lá sempre alguém que ajudava, né? Numa pequena costura, aí recortava uma roupa e aquela roupa servia, né? Lá do mais velho até pro mais novo ali que servia. Então, foi assim, durante muitos anos a minha mãe cuidando da gente dessa forma. E meu pai trabalhava numa empresa que era
né, que garantia para ele o salário, um salário e meio, eu acho, que era o que tinha para levar comida para dentro de casa, então era um salário e meio para cuidar de uma família que compunha aí só Uma família pequenininha. só de 10 filhos. E a gente foi crescendo naquilo ali, a minha mãe sempre, né, ensinou a gente a trabalhar desde pequeno e ensinou a gente também né, o caminho do cristianismo, né? Minha mãe é evangélica, então ela ensinou todos os filhos dela irem para a igreja aos domingos e durante a semana então a gente trabalhava, estudava de manhã e à tarde a gente trabalhava lá, prestava serviço para quem dava serviço para a gente na roça. E foi dessa forma que a gente foi crescendo, né? E eu me lembro pra gente ir pro culto, né, que ficava em Senador Cortes, porque minha mãe até hoje gosta de Senador Cortes, ela mora lá em Senador Cortes. E a gente caminhava 4 horas a pé, né? Era 2 horas a pé para chegar em Senador e depois 2 horas para voltar. E todos os domingos era esse ritual. Fazia sol, fazia chuva, mas minha mãe levava. E durante a semana era colégio de manhã, né? A gente estudava de manhã, das 10 às 4, num colégio rural que tinha lá próximo. Então a gente fez lá até a 4ª série primária, né? Chama Vila Tonete. E aí eu fui crescendo. Vocês passavam um bom tempo na escola até, né? De 10 às 4. Das 10 tinha a merenda, garantia lá. O almoço, sim. A molecada, a gente adorava ir pra escola porque tinha merenda. E era show. E a gente gostava, né, do carinho em que as meninas lá oferecia pra gente. E a gente tinha as amizades, né? Uhum. Então era muito bom. E até esse trajeto lá da escola a gente aprontava horrores. Então, pra gente era festa. Mas à medida que a gente foi crescendo, né, minha mãe então oferecia o nosso trabalho para os vizinhos, né? A gente tinha lá a Donazinha, o Bonifácio, o Sebastião Cidade, que eram fazendeiros. E então a minha mãe falava para eles, olha, os meus filhos aí, se vocês tiverem, né, interesse, a gente pode plantar de meia. Né? Antigamente tinha isso, quem tinha terra e não tinha mão de obra, plantava, né? E para quem tinha interesse, então a gente, né, eles ofereciam essa oportunidade para a gente. Então a gente trabalhava lá, eu com 6, 7 anos de idade, né, apesar de ser o 4º filho, mas eu sempre tive muita responsabilidade, sempre chamei os meus outros irmãos acima de mim e abaixo de mim para o trampo. Foi então, assim a vida inteira, então. Foi a vida inteira. Até hoje é assim. E aí, eu desde pequeno acostumei a me dedicar mesmo, com responsabilidade, o trabalho. E isso foi marcante na minha vida, porque eu sempre fui um garoto, um moleque, mas daquele levado. Uhum. Pensa num moleque levado. Era eu. Tudo que tinha para inventar, né, de bacana ou de perigoso era comigo. Eu estava lá participando de tudo. Então eu já arrumei muitas intrigas no colégio, já com os vizinhos mesmos, né, que dava lá a oportunidade para a gente trabalhar. Eu tentava jogar os seus bois no buraco, porque ali a gente, né, garantia ali um pedaço de carne. Né, dentre outras coisas, mas era terrível. E um dia eu pedi o presente pro meu pai e essa fase, né, que aconteceu, eu tinha lá os 7 anos, me marcou pra caramba, porque eu lembro disso como se fosse hoje. Eu pedi um presente pro meu pai. E meu pai falou assim, olha, vou te dar o seu presente. Eu até engasgo. Respira. Vou te dar um presente. Daqui a 15 dias eu dou o presente para você. Então passaram 15 dias aí, meu pai
levou esse presente para mim, enrolado num jornal, né? E eu, né, depressa fui lá, desembrulhei aquele presente, achando que fosse de verdade um presente para eu brincar, né? Era uma foicinha bem pequenininha, bem pequena. E meu pai falou assim: olha, dinheiro para comprar o presente para você ou para vocês eu não tenho, mas se você souber utilizar essa foice, esse material de trabalho, você vai conseguir conquistar o que você quiser, com honestidade, com trabalho. Caramba, que baita lição. E eu lembro que tinha um curralzinho que o meu tio Noé tinha feito, sabe, num lugar mais alto. E eu subi naquilo ali e, né, aí dava para eu ver de um lado, olhar para o outro. E eu fiquei assim, gente, sem saber o que fazer com aquilo ali. E meu pai, então, colocou cabo nessa ferramenta para mim e me ensinou a trabalhar. Eu me lembro que a partir dessa idade eu nunca mais deixei de trabalhar. E talvez seja por isso, né, que eu sempre estou na linha de frente do trabalho. Porque me marcou muito. E eu me lembro que com 9 anos, com 10 anos, o meu pai já colocou a gente para trabalhar nas fazendas, bater pasto, né, plantar de meia, né, na época lá era esse termo que usavam. E então eu comecei a sentir o que era um trabalho braçal, um trabalho, né, que me custava, né, o meu tempo e custava Energia, né? Energia e me tirava o direito de brincar, né, brincar com meus amigos de futebol, de bola. Na época a gente não tinha, mas inventava lá, né? Brincar de carrinho, que eu tanto gostava de fazer meus carrinhos lá na banana, no mamão, sei lá, inventava qualquer coisa. Mas era uma infância que eu gostava, mas meu pai tinha me colocado essa responsabilidade e a gente era muito pobre. Então, a minha mãe, né, ela disciplinou os horários para a gente trabalhar. Era até as 9, 10 a gente trabalhava para dentro de casa, depois a gente então ia para o colégio, voltava, a gente então fazia os outros serviços que meu pai não dava conta. Isso até os 10 anos de idade. E depois então a gente começou a trabalhar de verdade para as pessoas, né, em volta. Como funcionários, né, mesmo. como funcionários mesmos. E eu me lembro quando eu tinha 12 anos, a donazinha, ela me achava muito levado, e ela achou então que tinha, né, que tinha ali uma oportunidade de me ensinar a trabalhar. E a minha mãe deixou, né, na seguinte condição: ó, você pode levar o Josimar para trabalhar com você, mas ele vai estudar. Então eu lembro que com 12 anos eu já tinha o meu trabalho garantido nesta fazenda. É legal a visão dos seus pais, né? De, apesar da pobreza e da condição, priorizar o estudo, priorizar a educação, mostraram para vocês a responsabilidade. Não deixavam os meninos soltos. Sim. Não, vocês tinham as obrigações a cumprir, tinham valores importantes ali a cumprir. Sim. Isso foi moldando vocês ao longo da vida. Sim, e mostrou pra gente também, Carol, que né, ela tinha consciência de tudo isso sendo analfabeta. A minha mãe não estudou, meu pai muito menos, né? E ela sabia que ali tinha valor nos estudos, né? E também no trabalho, e também na vida, né, religiosa, na vida cristã. A minha mãe sempre, né, ensinou a gente a ler a Bíblia, orar, agradecer a Deus, sempre. E todos os dias, então, tinha lá nossas reuniões, sabe, de oração, de leitura da Bíblia. São valores importantes, né, que são passados. E que hoje, né, a gente vê a dificuldade que a gente tem para fazer isso. Eu, pelo menos, a minha família, eu sinto muita dificuldade. Mas, enfim. Então, ali começou, de fato, a minha história, né? Quando eu fui para essa fazenda trabalhar como retireiro de leite.
E aí, então, eu comecei a ser mandado, né? Até então eu tinha meu tempo livre, né? Fazia, né? A minha mãe impunha, mas eu sempre saía fora. Era meio Ali ali, não, dava. Mas nesta fazenda não, ali eu tinha horário, eu tinha, né, que cumprir direitinho. Então, 4 horas da manhã eu tinha que sair, juntar boi né, no pasto para fazer a retirada de leite. E tirava leite, e aquele serviço braçal, aquela coisa tremenda lá. E aí aquilo começou a me chamar muita atenção, que era um serviço, cara, uma labuta que eu não queria pra mim de jeito nenhum. Aquilo começou a me incomodar, sabe? Eu falava assim, eu com 12, 13 anos, eu tinha prazer no trabalho, mas aquilo pra mim começou a ficar assim, me chamar a atenção, o que que era. O interessante é que eu nunca tinha tido experiência com outra vida, fora dali. Uhum. Era só aquilo que você Era só aquilo, era uma pobreza mesmo. A gente morava em casa feita de pau a pique, eu tenho até a foto até hoje, né, lá na casa. O colchão que a gente utilizava para a gente dormir era feito de palha, de milho, rasgadinho, tirava um nó ali, a gente fazia o nosso colchão. Travesseiro, a minha mãe tirava a paina no brejo, fazia o nosso travesseiro. Quem tinha alergia, ela colocava pelo de ganso, sei lá, de pato, de sei lá, um negócio assim. Era pobre mesmo. A gente tinha essa característica paupérrima, né? E aí, cara, eu me lembro que a primeira bota que eu coloquei no pé foi com 12 para 13 anos, foi o Edésio que me trouxe. E eu enfiei aquela bota porque eu trabalhava descalço, com o pé todo machucado. E aí eu falava, cara, o dia inteiro com isso aqui, isso esquentava, entrava água ali. E eu me lembro que quando foi crucial a parte onde eu sentia que eu era de fato um peão, foi quando ela pediu então para me acompanhar um outro peão na roça, que aí não era mais amarrar bezerro, não era mais levar o leite para o ponto, né? Era bater pasto. Era bater pasto. E eu tinha meu saláriozinho lá. Eu me lembro que ela me colocou para fazer esse serviço com o otelino, que eu chamava ele só de tilino. E aí eu batendo pasto com tilino, né, num lugar onde a gente chama assim, a curva da esperta. Não sei porque que a gente colocou o nome nisso, mas era conhecido como curva da esperta. Lá embaixo tinha um brejo, alguma coisa, sei lá, uma várzea, né? Na roça a gente chama isso de várzea. Que é aquelas moitas de mato gigante que chama testa de boi, textura. Novo vocabulário. Ele colocou eu cortar aquilo, cara. Eu batia, não cortava, batia, não cortava. E aí eu falei pro Tilino, seu Tilino, ó, acabei de ter uma visão aqui agora, hein? Aí ele falou assim, o que foi, Judão? Eu falei assim, ó, eu não quero isso aqui pra mim, não. Aí ele, como assim você não quer isso pra você? Você tá trabalhando, você não vai trabalhar mais? Não, eu vou trabalhar, mas eu vou ser muito rico. Eu falei, eu vou ser muito rico. Na curva da esperta, Foi. Ele falou assim, Josimar, você tá batendo pasto aí, meu amigo, você não tem de onde tirar nada, como que você vai conseguir? Mas Deus vai me abençoar. Eu não vou querer isso aqui pra minha vida, não. Aí ele, Josimar, tá quase na hora da gente ir embora, o sol tá escondendo. E dali pra frente, Carol, as coisas foram modificando pra mim. A minha visão foi mudando em relação a essas coisas. Então, o que eu comecei a prestar atenção? Nas pessoas que iam na minha casa. Sabe? Lá em casa, como era uma família muito grande, né? A minha mãe tem 7 ou 8 irmãos, nem me lembro. Então, de vez em quando eles iam lá em casa. E eu tenho um tio, né, o Noé, que ele sim foi quem que me incentivou, né, a despertar esse lado, né? Porque ele é cabeleireiro, mas na época eu não sabia o que era cabeleireiro. Eu ia te perguntar isso, como que você trocou a foice pela tesoura? Então, chegou aí.
Nesse momento, cara, eu falava assim, né, que eu queria outra coisa, mas que outra coisa? Era difícil, né? Uhum. Eu já estava lá com meus estudos ali da roça, que era a 4ª série já concluído. Eu tinha, né, que cumprir 8 horas de trabalho na roça. Não tinha grandes perspectivas. Né? Não tinha. E uma vez por mês, meu pai ia para Mar de Espanha para fazer compra, então ele levava alguém. Ele escolhia um filho para passear nesse dia. Então era o passeio que a gente fazia. Com meu pai uma vez por mês, mas eram 10 filhos, ou seja, a gente só ia para Mar de Espanha uma vez por ano. Uma vez por ano. Né? E tudo que a gente conhecia, alguém que levava pra gente. Era aquelas roscas gigantes, era pão, aqueles pão metro, né? Sei lá. E a gente só tinha acesso a isso quando as pessoas levavam lá pra gente. Mas o meu tio Noé, ele me chamava a atenção. Por quê? Ele chegava na minha casa sempre arrumado. Ele era diferente. Ele era diferente do meu ponto de vista. Ele chegava com uma roupinha nova, eu sabia o que era roupa nova, né? Uhum. Um dia ele chegou com um Samelo, cara. Eu lembro dessa marca até hoje porque me chamou a atenção. Um Samelo. Eu li assim no sapato dele, estava escrito assim, Samelo. Marrom, em couro. Cara, isso custou muito dinheiro. A gente tinha lá sapatinho que a gente ganhava dos vizinhos, né? Aquele tudo furado, né? Aí meu tio chegou com um Samelo. Caramba. E eu comecei a perguntar à minha mãe o que meu tio fazia. Mãe, o que tio Noé faz? O seu tio corta cabelo. É mesmo? Mas corta cabelo? Como assim? Josimar, as pessoas pagam para ele um dinheiro para ele cortar cabelo dessas pessoas. Então ele tem muito cliente. Por isso ele tem uma condição de vida boa. E eu falei assim, mas será que é difícil, mãe, cortar cabelo? Aí a minha mãe não soube me dar a resposta, porque coitada, né? Não entendia nada da profissão. Então, eu lembro que meu pai, né, cortava o nosso cabelo com aquela máquina de dentinho que você pegava. Nossa, aquilo doía meu pai. E um dia o meu tio, então, começou a cortar o nosso cabelo de vez em quando, né, que ele tinha tempo, e eu percebi que não era tão difícil cortar cabelo. E aí eu falei pro meu tio, seu tio, de cortar cabelo não é difícil, né? Aí o tio falou assim, não, mas você tem que treinar. Eu falei, como que a gente treina? Ele falou assim, corta a crina da sua eguinha. Eu tinha uma eguinha lá, aquela vira-lata, que o dinheiro que eu conquistei lá na Donazinha... Comprou a eguinha. Eu comprei uma eguinha e um toca-fita. E foi exatamente isso que eu tinha como algo valioso, que eu falei assim, cara, isso daqui vai me deixar rico, Tilino, que era o toca-fita e uma eguinha. Ele disse, mas a égua nem arreio tem, né? Vai me deixar rico. E aí, eu naquela vida ali, né, sonhando e... Enfim, o meu tio me leva uma tesoura que ele já não usava e me dá essa tesoura para eu fazer o quê? Cortar a crina da minha égua. E eu comecei a cortar a crina da minha égua. A eguinha, ela era mansinha, cinza, sabe? Baixinha, pequenininha. Era das mais vira-lata que tinha lá. Era, nem sei. Então eu comecei a cortar ali, eu vi que eu tinha equilíbrio na mão para cortar. Sem saber o que era equilíbrio. Sem saber o que era, então, mão firme para cortar cabelo. Né? A mão que batia a pasta era firme. Né? E era pesada até demais, né? Eu não sabia que eu tinha agilidade com os dedos. Tal. E aí, eu comecei a ter interesse de cortar o cabelo das minhas irmãs. Falei assim, é nessa que eu vou me dar bem. Então, o primeiro corte que eu fiz foi na Joana, minha irmã. E depois, Carol, eu nunca mais parei de cortar cabelo. Eu me lembro que depois disso, a gente foi para Senador Cortes, e aí foi uma outra fase da minha vida. Mas antes de ir para Senador Cortes, eu treinei cortar cabelo. Não, eu fui para Senador Cortes, depois meu pai então voltou para esse sítio de novo.
E aí eu falei assim, não, aqui eu não fico de jeito nenhum. E eu com 14, 15 anos ali, eu falei assim, de verdade, agora eu vou ser cabeleireiro. E aí eu peguei essa tesourinha e cortei. O primeiro cabelo que eu cobrei para cortar foi na roça, então, de duas pessoas, de um homem e de uma mulher, que chama Senhor Moacir e Dona Idalina, que marcou a minha vida. E adivinha? Eu cobrei para cortar o cabelo. Eu falei, cara, se eu quero ser profissional, eu com 14 anos, né? Falei, se eu quero ser profissional, eu vou cobrar pelo meu trabalho. Não vou fazer de graça mesmo. Essa mentalidade, essa sua mentalidade é muito rara e importante, porque as pessoas não valorizam o trabalho delas, né? Muitas pessoas, né, falo por mim, às vezes dão conhecimento, entregam alguma coisa e não cobram por aquilo. Você não, desde o primeiro corte, você já sabia o que você queria com aquilo e que você ia pôr valor naquilo ali. Eu não sabia por que eu estava pensando aquilo ali. Hoje até que eu dou a resposta para essa atitude minha, mas eu cobrei. Não recebi até hoje, mas eu cobrei. Não cobrou. E aí, né, eu vi que eu gostava. E eu falei pra mãe, falei assim, mãe, eu vou sair aí nos domingos, aos sábados, aos domingos eu não trabalho lá pra Donazinha, e vou cortar cabelo no domicílio. Aí a gente rodava lá, né, Alto da Conceição, Vila Tonete, né, tinha uma região que chamava Águas, né, que tinha uma região de água mineral lá, então a gente colocou esse nome, nem sei se isso de fato é o nome da região, mas a gente trabalhava, eu trabalhei cortando cabelo muito tempo na roça, e cobrava pelo meu serviço, uma mixaria danada, mas ali foi a minha grande escola, porque depois eu tive o interesse de ir de fato para a Mar de Espanha, eu queria sair da roça. Eu não queria de jeito nenhum ficar na roça. E eu falei pra mãe, eu falei assim, mãe, como que eu faço para ir pra roça? E minha mãe falou assim, olha, Gismar, condição para ter, né, pra custear você lá, a gente não tem. Dinheiro para você pagar um aluguel não tem. Tenta com o seu X. Aí foi a hora, né? Eu peço pro Tinoé, o Tinoé fala que não dava porque ele tinha minha avó Lucinda que morava com ele, que era difícil. Eu não tinha condição de pagar um aluguel. Aí eu falei assim, eu vou pedir o tio Roberto. E aí o tio Roberto, na maior boa vontade, ele então concede, né, um quartinho para eu morar. Né? O quartinho ele tinha 1,5 metro de comprimento e para 1 metro e pouquinho também de altura. Coberto de telha de amianto. Isso lá em Mar de Espanha. Em Mar de Espanha, eu já estava em Mar de Espanha, já estava no céu. Aquilo ali para mim já era tudo. E aí, né, o tio Roberto falou assim, olha, Josimar, para você morar aqui, tem algumas restrições. Você tem que ter hora para chegar em casa, você tem que estudar e você tem que trabalhar. E aos domingos você tem que ir pro culto. Eu falei assim, não, isso aí eu já faço, ótimo, perfeito. Mole pra mim. Mole pra mim. E eu falava, tio, eu quero estudar, eu quero trabalhar. Aí ele, nada de bebedeira, nada de sair com paquera aí na rua, com horário para chegar em casa. Eu, não tem problema. E até 7 horas da noite você pode usar a nossa casa para você tomar banho, para você se trocar. Passou desse horário, ou você toma banho, né, que eles falavam banho de gato, aquele banho de caneco, né? E para você fazer as suas, né, necessidades fisiológicas, você pula um muro e faz no pasto. Eu falei assim, eu já estou cansado de fazer lá na roça. Isso aí para mim é moleza. Então eu aceitei, né? Essa condição. Muita gente não passaria por isso. Não. Mas para mim aquilo ali era muito melhor que morar na roça. É o foco no sonho, no objetivo, construir. Claro que você não tinha essa consciência na época, mas é muito isso. Sim. E aí às vezes as pessoas não querem, as pessoas querem assim, ó, virei cabeleireiro, ó. A gente tem que plantar, né? A gente tem, eu falo que a nossa vida, ela sem foco, né? Sem meta e sem foco, sem você saber onde você quer chegar, você não vai conseguir de verdade
alcançar aquilo que você deseja. Você tem que colocar mesmo, né? Pelo menos na sua mente, ou então escrever em algum lugar, né? Num papel, e todo dia você olha aquilo ali que você vai conseguir, né? Verdade. E a minha mãe ensinava, né? A minha mãe ensinou pra gente que, em primeiro lugar, era a gente colocar o joelho no chão, pedir para Deus, oração, e ter certeza que tudo que a gente colocava no nosso coração a gente ia conseguir. Isso para mim era... Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sabe? Uhum. Então eu tinha essa convicção dentro de mim, isso me movia. E eu falava pra minha mãe na época que a gente, né, que eu fiz essa mudança para Mar de Espanha. Meu pai me chegou a me emancipar. Meu pai não queria de jeito nenhum que eu saísse da roça, porque eu era um filho que dava para ele condição lá, né? Papai era esperto. Uma mão de obra boa, né? O pai era esperto demais. Ele pegava, né, os sítios lá pra gente limpar, e 50% daquele valor era para ele. Ele enchia, né? A comissão dele. Era a comissão dele. E ele tinha aquilo ali, ele bebia, né, cachaça. Pai era terrível, fumava demais. E eu falava mesmo, falei assim, eu não vou ficar sustentando meu pai aqui. Se meu pai pega uma fazenda pra gente bater, ele pega 50% e bebe cachaça com dinheiro que eu tô dando duro na roça. Não quero isso pra mim. De jeito nenhum que eu vou trabalhar pra cachaceiro. Eu falava com meus irmãos, porque meus irmãos, eles tinham medo do meu pai. Eu não tinha. Eu não Você ia doutrinando eles também, né? Então esse assim... papel de líder dentro da casa foi muito seu, né? Sim. O meu pai, quando eu cheguei pro meu pai e falei que eu ia sair, né, de casa, meu pai falou assim, eu não tenho responsabilidade sobre você, então aqui tá a bicicleta. Ele me deu uma bicicleta na época, uma bicicletinha, porque, né, eu tinha lá a minha eguinha, o meu toca-fita, não queria dispor de jeito nenhum. Mas meu pai me deu uma bicicleta de presente. Ele deu uma bicicleta, ele comprava a bicicleta, ia montando devagarzinho e dava um para cada filho. E ele me deu essa bicicleta. O meu tio já tinha arrumado lugar para eu ficar, mas eu tinha que cozinhar, tinha que fazer tudo. Meu pai falou para mim, você vai então, e aqui tá o feijão, o arroz e o fubazinho para você fazer a sua alimentação lá nos primeiros dias. E eu fui e levei isso. Em Mar de Espanha, então, eu montei meu quartinho, minha casinha, com a taubazinho, com fogareiro, né, eu arranjei lá 4 tijolos com meu tio me deu um papelão, eu comprei um colchão, e ali eu dormia. E aí, foi passando os dias, eu pedi serviço numa lapidação de diamante na época, eu aprendi a lapidar diamante, isso lá em Senador Cortes, eu tinha lá uns 14 para 15 anos, eu aprendi a lapidar diamante. Eu tinha 15, né, porque permissão para trabalho naquela época, acho que com 15 anos. E aí eu fui para Mar de Espanha, pedi serviço, fiz o teste, passei, então eu já tinha garantido lugar para morar, né? Salário. Lugar nessa lapidação para trabalhar, e tinha que correr atrás do meu grande objetivo, que era ser cabeleireiro, porque ser cabeleireiro para mim na época era uma liberdade, né? De me dedicar ao máximo para me conseguir. E aquela história também, né? Ali você tinha a possibilidade de quanto mais cabelo você corta, mais você ganharia. Quanto mais cabelo você corta, mais você ganha. Na lapidação, dependendo de quantos diamantes você lapidasse, seu salário era o mesmo. Na roça, quanto mato você captasse, era o mesmo. Aí você pegou o ponto-chave da minha matemática. Eu, assim, de uma forma muito distinta e natural, intuitiva, eu comparava tudo, né? Então eu lapidava diamante, eu trabalhava o dia inteiro lapidando de 90 a 100 pedrinhas de diamante. Na época eu comparei cada pedrinha que eu lapidava com um pãozinho de sal que a gente comprava. A unidade do pãozinho de sal não era por quilo como é hoje. E eu tinha que lapidar uma pedrinha daquela para mim comprar um pãozinho. Mas se eu tinha condição de lapidar 90 pedrinhas, eu comprava 90 pãezinhos. 90 pãezinhos me rendia o que equivale hoje a 2 salários mínimos, né? Uhum.
1,5 salário, 2 salários. Era o meu salário na lapidação de diamante. E meu tio me proporcionou uma grande oportunidade de ver ele trabalhar no salão dele. Aí ele disse, mas ó, curso eu não vou te dar não, mas você pode todo dia antes do colégio ir lá assistir eu cortar cabelo. Ver eu cortar cabelo. Eu, pô, agora. E comecei. Saí da lapidação, 1 hora olhando meu tio cortar cabelo, ele deixava eu olhar ele cortar cabelo, mas eu tinha lá restrições, né? Eu não podia perguntar nada, não podia colocar a mão em nada. E só que olhar. Só olhar. E eu então memorizava tudo que ele fazia. E eu já tinha noção de pegar tesoura, pegar pente, fazer esse tipo de coisa. E aí aquilo foi durante 1 ano, mais ou menos. E aí eu, né, a minha labuta era, todos os dias, levantava cedo, ia para lapidação, trabalhava, 1 horinha, mais ou menos, via meu tio corta-cabelo e ia estudar. Eu concluí então ali na época a sexta série, porque foram 2 anos que eu fiquei em Mar de Espanha. Então eu estudei quinta e sexta série em Mar de Espanha. E esse período eu ficava olhando meu tio cortar cabelo. Aí chegou um dia eu falei assim, tio, deixa eu cortar cabelo com você. Ele falou assim, aqui não dá, Josimar. Não dá. O salão é muito pequenininho. Realmente, ele trabalhava embaixo de um porãozinho, sabe? Uhum. E aí eu falava assim, você quer saber uma coisa? Se na roça eu tinha, né, meus clientes a domicílio, por que aqui eu não posso ter? E eu falava assim, cara, mas eu sou muito tímido. Como que eu vou chegar na casa de alguém e oferecer? Aí um dia eu cheguei na lapidação, era uma banca gigante assim, sabe? Comportava umas 20, 30 pessoas, né? 15 de um lado, 15 do outro. E ali eu tinha que conversar com todos, né? Porque o meu trabalho dependia dessa comunicação entre todos. Porque a fase que eu fazia no diamante, ela era específica, então ela tinha que estar aperfeiçoada do jeitinho para o outro pegar. Então eu tinha essa comunicação. E eu falei assim, já sei. No sábado e no domingo, eu não preciso de trabalhar. Eu ofereço para cortar cabelo deles, cobrando a metade do meu tio. Abriu e aí eu fiz isso. Eu comecei então a oferecer meu trabalho na lapidação, que era muito mais fácil para mim, e no sábado e domingo cortei cabelo a domicílio. Cara, ó, chegou num ponto que eu ganhava mais dinheiro cortando cabelo a domicílio no sábado e no domingo do que o meu salário na lapidação, do mês inteiro. E aquilo ali pra mim foi bacana porque eu comparava tudo na minha vida, né? Então lá na roça eu comparava um dia de trabalho nosso correspondia a 5 quilos de açúcar que o meu pai comprava. Eu tinha que trabalhar um dia inteiro para comprar um fardo de açúcar. O meu tio cortava um cabelo em meia hora e comprava um fardo de açúcar. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, meu tio, quantos cortes de cabelo você faz num dia? Ele, 30. Eu falei assim, caramba, em um dia você ganha o que eu ganho de salário. Do mês todo. Eu falei, que eu vou ser cabeleireiro mesmo. E aí eu com 16 anos já entreguei meu trabalho na lapidação. Eu era ótimo. Eu lembro do meu chefe na lapidação, quando cheguei para ele e falei que ia entregar meu trabalho, ele falou assim, nossa, Josimar, você não vai fazer isso. Era o Erasmo. O Erasmo falou, bom que você lembra o nome de todo mundo. Você não vai entregar seu trabalho de jeito nenhum. Eu falei assim, eu não quero isso não. Eu já tinha garantido meus clientes de final de semana. Já tinha feito a comparação de que cortando cabelo, o meu tio ganhava um puta de um salário. Eu cobrando 50% do que ele cobrava, eu ia ganhar metade do que ele ganhava, caso um dia tivesse um ponto fixo. Mas ainda assim, cortando 5 a 10 cabelos por dia a domicílio, para mim era vantagem, porque eu já tinha feito o cálculo. Não pensei 2 vezes. Tchau. E me entreguei de corpo e alma para o trabalho a domicílio, em Mar de Espanha. E aí começou então o trabalho a domicílio, em Mar de Espanha. Eu chegava na casa das pessoas, algumas pessoas, né, já me conheciam, então eu já tinha a minha organização.
E tudo sem colocar no papel. Eu guardava tudo na minha cabeça, horário, dia, tudo certinho, bonitinho. E sempre a pé. Né? Eu gostava de andar a pé e depois eu acabei comprando uma bicicleta, mas o meu meio de me locomover era esse. E chegou um ponto que Martins Pães já estava pequeno para mim. E eu todo assim, cara, agora eu quero ir para uma cidade maior, né? E aí eu já conhecia Juiz de Fora muito pouco, quase nada. Eu vim aqui, na verdade, eu tenho uma história, assim, eu tenho uma lembrança de 2 vezes que a minha mãe me trouxe aqui em Juiz de Fora. Uma vez porque ela se perdeu conosco, né, com vários filhos. Eu me lembro que a mãe foi atravessar ali a Rio Branco com 4 ou 5 filhos. Então ela atravessou a Rio Branco com 2 ou 3 e deixou os outros parados lá do outro lado. Aí alguém chegou para ela e falou assim: senhora, deixa que eu te ajudo. Aí ela virou para essa pessoa e falou assim: não, então você pode pegar o resto que está lá no lado da água e traz pra mim. Eu falo, gente, eu tenho dificuldade de atravessar a rua com um dos meus filhos, imagina com 5, tá doido. Minha mãe vendo aquele monte de moleque lá, deixou. Então, eu me lembro disso e me lembro também uma vez que eu perdi na feira, essa feira do Fernando Lobo que tem ali. Eu me perdi ali, foram as duas. Juiz de Fora era muito grande, né? A feira era muito grande. Nossa, cara, Juiz de Fora era gigante pra mim. E aí, a lembrança que eu tenho. Mas aí eu queria então sair de Mar de Espanha e vir para uma cidade grande. Aí as cidades que eu tinha em mente que dava para eu vir, né, eram 2, era Cataguases e Juiz de Fora, porque eu tinha parente nesses 2 lugares. Um lado ou outro. Que era maior que Mar de Espanha na época. Eu falei assim, bom, eu quero Juiz de Fora, então eu vou pedir Juiz de Fora primeiro, os meus parentes, né? Se de tudo, não der eu vou para Cataguases. E assim, não sabia por que fazia essa comparação, mas que sorte a nossa que deu certo em Juiz de Fora. É minha também, né? E aí eu pedi o meu tio Josias para eu morar na casa dele, e aí ele falou assim: Josimar, aqui em casa é um pouco difícil, porque eu tenho só filhas mulheres, e aqui em casa não tem como, né? Sempre tem uma desculpa, né? Eu entendi, não fiquei chateado de jeito nenhum, porque eu amo, assim... cada um tem suas... né? Ninguém tem obrigação de resolver o problema de ninguém. De jeito nenhum. E eu batalhando pra vir então pra Juiz de Fora, né? Essa cidade gigante, pra mim era tudo que eu queria. E aí, a minha tia Eunice, ela fala assim: o Josias não deixou você ficar não, mas eu moro num barraquinho aqui no Dom Bosco. Se você quiser, você pode vir. Eu: tô indo. Agora, minha tia. E eu não pensei 2 vezes, Carol. Vim pra Juiz de Fora. De novo, eu pensei assim, cara, eu tenho que eu tinha 17 para 18 anos, né? Eu tenho que continuar estudando, porque eu queria, né, depois eu tive então conhecimento da faculdade que eu queria fazer. Eu queria fazer administração de empresa. Eu quero ser empreendedor, eu quero ser administrador de empresa, né? Queria fazer uma faculdade, mas o que veio na minha cabeça, eu acho que o fato de eu mexer com número, eu me associei a isso. Eu achei que tivesse vocação para isso. Então, o meu objetivo para Juiz de Fora era fazer então a faculdade, também ser um cabeleireiro, né? De ponta. Não digo nem de ponta, mas queria ganhar minha vida como cabeleireiro. Aí a minha tia deixou eu morar na casa dela. Eu me lembro que minha tia é muito simples também. E meu tio Luiz, ele gostava tanto de mim. E aí minha tia falou assim: então a gente vai tirar aqui e vamos construir um quartinho para você. Você consegue tirar a terra? Eu: nossa, tio, isso é moleza pra mim. Faço qualquer coisa. Aí tirei terra, aí meu tio construiu o quartinho, então eu tinha ali uma casinha. E fiquei durante uns 2 anos morando com a minha tia. Nesse barraquinho ali no Dom Bosco, Rua Cruzador, Bahia. Mas eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que estudar. Eu falava assim, gente, pra mim conseguir ganhar dinheiro aqui, já sei o que eu vou fazer.
Vou continuar com a mesma estratégia a domicílio. A minha tia, Josimar, você é muito doido, aqui não é Mar de Espanha. As pessoas aqui não vão abrir a porta para você. A cidade é grande. Você vai se perder. Eu, não, tia, dou o meu jeito. Aí ela, mas eu falei assim, não, tia, do dinheiro que eu tinha lá, eu comprei alguma coisa e eu vou vender e aquilo dá para me sustentar. Mas na época eu falei assim, não vou vender não. Eu vou me virar. Porque os clientes que eu tinha ganhado em Mar de Espanha, conquistado, eu falei assim, eu vou todo sábado e domingo, atendo esses clientes em Mar de Espanha. Garante a minha semana aqui. E garanto a minha semana aqui, que eu corro atrás depois que eu saio do colégio. Estudei no Dorione ali. E aí eu fiz isso. A minha tia, então, né, deixou eu morar na casa dela. Acreditou que eu fosse fazer de fato o que eu tinha falado. E fiz. Eu chegava na casa das pessoas. Tem alguém querendo cortar cabelo aí? Tem alguém dessa época que ainda corta cabelo com você? Você lembra? Tem. Tem pouquíssimas pessoas, mas tem. E aí eu fui crescendo de novo. Eu me lembro que eu cortei o primeiro cliente que eu atendi. Foi um professor da Universidade Federal chamado Jefferson. A casa dele era uma vila, só de parente. Ali eu me garanti. A família inteira. A família do Jefferson inteiro cortava cabelo comigo. E ali as pessoas gostavam de mim, ali no bairro Dom Bosco. E aí eu comecei então, conheci ali cada cantinho do bairro Dom Bosco. As pessoas abriam a porta para mim com o maior carinho. Eu apaixonado em todo mundo. E era recíproco, porque eu até hoje, né, eu tenho uma gratidão enorme, né, principalmente por esse bairro, porque foi ele, né, foi ali que tudo começou, mas o ponto onde né, que foi mais interessante foi a oportunidade que as pessoas simples me davam. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E assim, final de semana as pessoas, as mulheres, os esposos, eles tinham tanta confiança em mim que me deixavam lá com as suas mulheres, com as suas filhas. E eu cortava a cabelo dele. Engraçado que todo mundo perguntava assim, Josimar, mas como que é a sua relação? Assim, eu falei assim, não, é de respeito total. Né? É de respeito total, tanto para homem quanto para mulher, quanto para criança. Não tem, eu sou profissional. Muito legal isso. Então eu não misturava as coisas. Eu me lembro que tinha algumas paquerazinhas, alguma coisa assim, Carol, mas eu tô trabalhando. Tô trabalhando. Agora não é hora disso não. E fui conquistando a confiança das pessoas. Então elas permitiam que eu entrasse na casa delas e fazia meu trabalho. Uhum. Mas ficou pequeno para mim. Todo mundo me queria no mesmo tempo e eu não tinha tempo para atender todo mundo. E eu sempre preocupado com a minha família lá na roça. Sabe? Uhum, sei. Eu chegava lá na roça e para mim, de verdade, era tremendo, sabe? O carinho com que todo mundo me recebia. Mas meu pai, por ele ter aquele comportamento comigo, né, de achar que eu não ia sair muito bem, né, nessa profissão, ele começou então ele me chamava de filho rico. Pejorativamente falando. Eu não sei, mas ele me via de forma diferente, porque realmente diferente. eu chegava lá assim, bem vestido, já tinha alguma coisa, né? Eu já possuía alguma coisa. E eram realidades muito diferentes, né? Sim. Você sai da realidade que você passava a semana ou o mês aqui pra ir lá voltar, né, desse caminho lá do início que você trilhou. Sim. Eu me lembro que cortando o cabelo a domicílio, eu comprei uma moto, uma XLX, era uma moto cara na época. E aí meu pai, chegou meu filho rico. E eu vi meus irmãos lá, todos simples, sabe? Tem um orgulho aí também, né? Chegou meu filho rico. Aquilo me doía. Aí eu, gente, não, isso está tudo errado. Não é para ser assim. Eu não quero chegar aqui e me sentir melhor que meus irmãos. Não quero mesmo. Então eu postergava o máximo que eu
né, podia postergar sem ver eles. E aí um dia, né, eu cheguei para minha tia e falei para minha tia, falei, seu tio Onísio, ó, o meu tio Luiz já tinha falado, Josimar, agora você está bem estável, você pode dar o seu jeitinho de arcar, né, com a sua casinha, com lugar para você morar. E eu de verdade, eu falei assim, não, tá na hora. E eu conhecia, né, o Dom Bosco ali, de todos os cantos do Dom Bosco. Eu tinha uma simpatia muito grande, um respeito muito grande para uma senhora que chamava Dona Irene. E a Dona Irene, ela tinha uma suítezinha lá no Morro dos Cabritos. A casinha tá lá até hoje, intacta. Eu levei até os meus filhos outro dia para conhecer. E eu falei, Dona Irene, a senhora me aluga isso aqui? A Dona Irene, alugo, Josimar. Como que eu posso te pagar? Aí a gente acertou o jeito de eu pagar para ela. Então eu saí da minha tia, fui para esse lugar, fazendo a mesma coisa que eu fazia lá em Mar de Espanha. Cozinhava, lavava. E ali eu passei mais um pouco de tempo. Estudando no Dorione, trabalhando e com a faculdade na cabeça. Vou fazer administração. Fazer administração. Aí deu lá, concluí, né, o terceiro ano no Colégio Anchieta, que era o supletivo na época. Aí tentei lá no Machado, não consegui passar. Aí depois eu fui lá para o Unipac, no Unipac eu consegui passar na Unipac. Mas enfim, eu me lembro que eu já tinha tudo muito desenhado na minha cabeça. E dentro de tudo, de todo o meu projeto, o que estava em primeiro lugar era como eu ia fazer para ajudar a minha família. Desde o início estava lá. E eu sempre orando, pedindo para Deus, Pai, me mostra um lugar onde eu possa ter um salão, onde eu posso trabalhar, onde eu posso ajudar meus irmãos. Eu me lembro que tinha um salão ali no São Mateus, eu pedi para o dono do salão uma vaga, e ele virou para mim, o nome dele é Zezinho, ele virou para mim e falou assim, cara, você tem cliente? Eu tinha pouco tempo aqui em Juiz de Fora, ali na Independência, quase em frente àquele teatro que tem ali, né? Eu falei, não. Aí ele, mas você quer trabalhar aqui sem cliente? Não tem jeito. Você tem que ter cliente, você tem que me dar lucro. Você não tem jeito de cabeleireiro. E eu, né? Por que cabeleireiro tem jeito? Eu fiquei percebendo, falei, cara, eu não tenho jeito de ser cabeleireiro, não tem jeito de cabeleireiro. Eu falei assim pra ele, cara, mas tudo bem, mas eu não sei em qual posição você tá me colocando, você não tem jeito de cabeleireiro. Ele não me deu a resposta, eu não quis ir buscar a resposta mesmo. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. O meu objetivo era outro. E pedindo pra Deus, então, me ajudar. E aí, Carol, eu me lembro que eu tentei alugar algumas coisinhas ali pro lado do Dom Bosco, não consegui de jeito nenhum. Mas a hora que eu passei próximo do salão onde você me conheceu, eu senti um arrepio. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, ó, aqui que vai ser seu salão. E ele já era um salão? Não, era um barranco. Imediatamente, um mês depois, entra uma máquina, faz um buraco lá. Um mês depois, uma loja. Um mês depois eu ligo para a mulher e falo assim, olha, eu quero alugar aqui um espaço. Você me aluga, mas não tem fiador, não tem nada. Aí ela, não, Gismar, eu já te conheço, todo mundo fala de você. Já ouvi falar, não sei aqui. Foi quando sua mãe me conheceu. Que eu tinha ali uma geladeirinha, deixava uma portinha de aço. Eu lembro que tinha um biombozinho assim, ó, que você fechava e dormia ali. E pra mim ali, ó, era de boa, eu falava Sabe assim... uma coisa que eu acho muito legal em você? É que você, primeiro, nunca teve medo do trabalho, mas acho que isso tá claro pra todo mundo. Mas acho que o que tá ficando claro aqui é que além de não ter medo do trabalho, você não tem medo de
ter que dar passo pra trás, pra frente, não ter medo de Não. nada, entendeu? Não Você tem. você não tem medo de que o que muitas pessoas poderiam achar que é humilhação, que, né, que é humilhação mesmo. Ah, porque eu vou ter que morar no quartinho, ah, porque eu vou ter que morar dentro do salão. Não tem isso pra você. Você chega lá e bate, se tiver que bater na porta dos outros, você bate e vai. Carol, vai na humildade, com um sorriso no rosto e Carol, fazendo o negócio acontecer. Olha, eu falo pra todo mundo isso, é fato. É um sentimento que eu tenho dentro de mim. Eu começo em qualquer tempo, sem problema. Sem problema. Eu acho que sempre existe oportunidade pra gente começar. É verdade. Entendeu? Pensar de uma outra forma, sempre tem. Eu não sou engessado. Então, nessa época que eu, né, tive então... E eu sempre conto pros outros assim, não, porque o Josumar começou ali. O Josumar começou ali. Agora, gente, todo mundo que eu falei que o Josumar começou ali estava mentindo. Eu não sabia. Então, até ali, por isso que eu te falei, até ali tem uma história pra trás. Então, ô Carol, eu saí da minha tia, fui pro quartinho fazendo tudo, né? E pra mim foi uma mudança. Mas eu tinha consciência de que não conseguia pagar 2 aluguéis. Uhum. Eu tenho que abrir mão de um. E foi exatamente quando eu deixei lá a casa da dona Irene e me mudei para dentro do salão, né? Então eu ali tomava banho na duchinha do banheiro, né? Sua mãe deve lembrar disso. Eu pregava lá na paredinha assim, ó. Eu dava o chuveirinho, a geladeirinha ou um frigobarzinho. Uma cliente me vendeu baratinho. Sofá, eu peguei no lixo, mandei reformar. Espelho de ardósia, aquela estrutura de ardósia, cadeirinha de 4 pés, que sua mãe lembra, deve ter até foto lá. Eu comprei da Célia ali em frente à farmácia do Laval, baratinho, que ele ficou tempos dentro do meu quarto. E eu tinha tanta convicção que todo esse equipamento eu ia utilizar em algum dia na minha vida. E foi exatamente quando veio então a oportunidade de eu montar esse primeiro salão. E aí eu montei esse primeiro salão. Eu me lembro que no primeiro dia eu cortei 7 cabelos. Para mim já foi uma vitória. Eu já não precisava de correr atrás. As pessoas iam clientes. até você. Eu já tinha feito todo o meu trabalho a domicílio, aquilo ali já tinha me dado uma resposta muito boa. E aí eu comecei a trabalhar, e eu comecei a ficar muito apertado com a demanda. O que eu pensei? Vou trazer um irmão meu. Não vou trabalhar com quem não é parente meu. Não que eu não vá dar oportunidade, né? Mas eu vou dar oportunidade para quem eu acho que, né, que eu quero que aprenda. E aí, mais uma vez, eu vou lá, aí a Zélia se dispõe, né, a Zelinha se dispõe a vir para Juiz de Fora e trabalhar comigo, com a ajuda da tia Eunice. E aí a Lucinda veio com a ajuda da tia Eunice. A Lucinda veio com a ajuda da tia Eunice. Então eu fui trazendo todos os meus irmãos, que hoje são cabeleireiros, né? O Juscelino, a Joana, para ser cabeleireiros numa fase em que eu precisava e que eu tinha a oportunidade para ensinar o pouco que eu sabia. E é legal a forma como você, né, você ajudou seus irmãos. Você não foi lá e ficou mandando dinheiro para eles, ou nada disso. Não, eles trabalharam do mesmo jeito que você aprendeu a trabalhar. E isso é muito legal. Sim, sim. Eu penso que o trabalho ele tem que ser, sabe, ele tem que ser por mérito, né? A gente conseguir o nosso salário, conseguir aquilo que a gente deseja, né? A nossa casa, o nosso carro. É claro, se a gente tiver herança para poder receber, é ótimo. Mas, cara, é muito gostoso, sabe? Você construir e conquistar essas coisas com trabalho. E saber que é possível. Com certeza. Sabe? E que qualquer pessoa pode. Tem que mandar um beijo aqui pra Zelinha e pra Joana, que eu tô com saudade delas. Lucinda também, né? Senão vai ficar vai ficar com Mas é porque a Zelinha tinha uma época que toda sexta-feira eu batia a ponta lá na cadeira dela. Era cliente. E eram clientes ali de carteirinha toda semana. Então, de verdade, assim, eu agradeço.
as oportunidades que eu tive na E, minha Josi, vida. Sim. acho que virou tudo uma grande família, né? Eu acho que não só você, além de ter sua família ali dentro do salão, mas também as clientes que iam acabar virando Sim, família, né? sim, Sim, porque o nossa. carinho que lá em casa a gente tem por vocês é muito de família mesmo, assim, né? Como se vocês tivessem sido criados com a gente É ali, enfim. um ambiente familiar É. e isso é muito gostoso, né? E sempre foi isso, de verdade. Tanto é que quando então meus irmãos acabaram, né? Aí eu tive que trazer mais alguma Os outra pessoa. primos. Não, aí a Zélia falou assim, ó, tem o Hugo. Vamos trazer o Hugo, é muito amigo nosso, né? Que era ele é neto de um dos fazendeiros na época que me deu o serviço lá, aquele serviço braçal, né? E ele é neto do seu Bonifácio, né? E eu falei, cara, vou dar serviço pro Hugo, né? Para quem lá. É claro que isso para mim não me transporta a nada, tá? Mas na época eu fiz uma comparação, eu falei assim, cara, eu já trabalhei, né? Como um empregado nesta fazenda e hoje, graças a Deus, tô dando a oportunidade para o neto do senhor Bonifácio, que eu tenho maior respeito e gosto, e ele valorizava muito a minha Com família. certeza. O senhor Bonifácio, ele é apaixonado era apaixonado na minha mãe, no meu pai, então sempre se preocupou com nós, porque era uma renca, Era muita era gente. muito filho. E minha mãe tinha que dar mesmo condição de sustento e alimentação para os seus filhos. Então a dona Leocadina, o senhor Bonifácio ajudava minha mãe. E aí eu falei, cara, agora eu tô na condição de colocar aqui o neto do senhor Bonifácio trabalhando com a minha, Muito legal. dentro do meu salãozinho. E então, Carol, isso não me desce em nada. Muito pelo contrário, isso é só uma troca, né? E eu acho muito Daquilo que legal eu recebi. a forma que você dá oportunidade para as pessoas aprenderem e começarem e se desenvolverem. E o que eu acho mais legal ainda, que não chegou lá, mas eu vou adiantar, que é assim, a generosidade que você tem, porque hoje em dia, grande parte dessas pessoas tem os salões deles, a vida deles, e tá tudo bem. Vocês continuam amigos todos, enfim. Cara, a nossa Isso é relação, muito legal, um torce pelo outro cara, a nossa e ninguém relação, vira concorrente. Eu te ensinei, mas nós não. estamos juntos aqui e por aí vai. Isso é muito Eu legal. acho que existe oportunidade para todos, entende? Para todos. Eu me lembro que quando então, né, todos lá na minha casa aprendeu a profissão e eu lembro que eu já assim no meu papel de paizão, né, agora eu tenho que voar sozinho, pelo amor de Deus. E aí as coisas começam a acontecer, né? Uhum. Porque é normal, né? Ninguém é obrigado a concordar com tudo que você fala, você não é obrigado a concordar com tudo, né, com o que todos falam. Então a gente vai querendo, então de verdade, assumir aquela atitude que você sempre, né, teve de deixar todo mundo caminhar ali, né, já que todo mundo estava, né, de uma certa forma na minha dependência. Eu falei, E pai cria filho pro mundo, né? Tem que é, dar asa pra eles. falei, cara, deixa. Aí então começou a, né, ter a oportunidade para o Juscelino ter o salão dele, para a Zélia então querer ter o salão dela. E eu falei assim, eu também quero ter o meu. Né? E aí eu cheguei a fazer uma parceria com a Zélia, porque a Zélia sempre foi muito boa de serviço, né? E eu falei pra Zélia, falei, Zélia, ó, é o seguinte, eu vou falar a verdade pra você. Eu não quero que você saia daqui do salão, não. Porque antes de me mudar da Monsenhor Gustavo Freire, né, pra ir pro Estrela Sul, a Zélia cogitou de sair do meu salão. E naquela ideia toda, né, que começou então a falar que eu estava indo para um outro endereço, porque todo mundo achou que eu nunca fosse sair da Monsenhor Gustavo Freire. Eu não achei também, eu também achei. Eu falei pra Zélia, Zélia, vamos fazer o seguinte, vamos amarrar nosso compromisso um com o outro aqui. Eu saindo daqui, eu tô com a intenção de sair daqui e ir para um salão maior. Eu deixo isso aqui para você. E aí a Zélia topou, né? E então começou as ramificações dos salões, né, que saíram dali da Monsenhor Gustavo Freire. Porque naquele espaçozinho lá eu tinha 17, 16 funcionários, 16
profissionais da beleza. Era pequenininho e cabia muita tudo. gente. Eu fui colocando cadeira até no teto, não tinha para onde crescer. E aí eu falava, Zélia, não vão sair daqui não, isso aqui, ponto aqui é abençoado demais, não vão entregar não vão ficar aqui, isso aqui é nosso. E a Zelinha está até hoje lá, realmente é um espaço muito abençoado. Eu naquela insegurança de ir para Estrela Sul ou não, eu me garanti de frente ao salão, eu falei assim, eu vou comprar um pedacinho de terra aqui, se não der no Estrela Sul eu volto para cá. E graças a Deus, todos estão aí, né? Tem a Joana que foi embora, está com o salão dela na Alemanha. E né, meus irmãos que não eram cabeleireiros e se tornaram cabeleireiros, né, não trabalharam comigo, que é o João Batista, mas hoje está lá em Mar de Espanha, de uma certa forma teve um pouquinho de influência nossa. Os outros não quiseram de verdade se tornar cabeleireiros, mas todos hoje, né? A Janice é sua prima, né? A Janice. Aí eu vim trazendo os primos, né? Aí os irmãos acabou, os amigos acabou, aí eu vim trazendo os primos. Aí veio a Debinha, né? Que sou apaixonado por ela também, um amor de pessoa. Veio a Janice, veio as filhas do tio Josias, né? Trabalha comigo, depois elas foram então, montaram um salão para elas. E dentre outros, Lucélia né? também. A Lucélia está comigo até hoje, né? E os amigos, os profissionais, amigos, porque não cortei vínculo de amizade com nenhum deles, graças a Deus, né? Eu encontro sempre com os profissionais que lá trabalharam, né? Que é a Paulinha Barbosa, né? A Livinha, a Thaís, o Oslani, são muitos, sim, né? sim. E a gente tem esse... Você é grande formador de de profissionais da beleza na cidade. Tem 18 salões esparramados por aqui pela Zona da Mata, em algum canto. E tem, muito legal isso. E a nossa amizade e respeito continua a mesma coisa. A gente é unido pra caramba lá em casa. Isso é muito legal. A gente encontra, a gente, sabe? A gente festeja. E aí... Eu lembro muito da época da transição ali que você ia mudar. Eu chegava lá sexta-feira pra fazer escola e falava assim, Josi, você não vai mudar nada. Duvido que você vai pra lá. Todo mundo duvidava de eu ir pro Estrela Sul, até os clientes. Eu lembro que a Suzana Coelho, né? Eu adoro, ela chegava... Você não vai ter coragem de sair daqui não, essa vista bucólica de frente pro pedreiro do Olegário Maciel, você não vai sair daqui mesmo. Eu falei, Suzana, mas você não vai sair daqui, você não vai ter coragem, ninguém vai te acompanhar. Lá naquele hall do morro, ninguém vai pra lá. Eu falava, seu Suzana, seja que Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou. Se não, continuo aqui. E eu vou te confessar uma coisa. Eu continuei indo lá, na Zelinha, que até então eu tinha trocado o Josimar pela Zelinha. Sim, e muitos fizeram isso. Só que eu não conseguia lembrar o telefone da Zélia de cabeça. E o telefone do seu salão eu lembrava de cabeça. E aí eu ligava 3236-3765. Aí eu ligava e não era o salão da Zelinha, era o seu. Aí me dava trabalho olhar o telefone da Zelinha. Aí eu falava assim, quer saber? Eu vou lá pro Josimar mesmo. Vou dar preferência lá pra outro profissional, que não seja Zelinha. Vou pra lá. Confio no Josimar, ele vai me mostrar alguém. Aí veio a Gabi, né? E a Gabi tá aí, ó, reinando, maravilhosa. É o meu braço direito lá no salão. Eu falo o seguinte, que se não fosse a Gabi hoje no universo da tecnologia, quem era Josimar para ser visto, né? Com certeza. Porque a Gabi, do fundo do meu coração, eu conheci ela quando eu fazia estética e ela sempre me chamou muita atenção, porque ela sempre foi aquela pessoa, né, que voa baixo, né? E por onde ela passa, ela chama atenção, ela conquista, ela é fantástica. E eu lembro quando eu subi para Estrela Sul, né, eu desfiz toda a minha equipe, né, porque muitos tiveram medo então de subir para Estrela Sul, porque era um bairro ermo, um bairro, né, escuro, novo. Hoje Estrela Sul é a avenida dos olhos da cidade, mas naquela época não era. E vai saber, né? Na época eu fui para lá de verdade, eu não sabia que ia ser o que é. Nem sabia que ia nascer ali o Shopping Independência, o Espásio, nada disso. Nada disso. Não.
Eu sou um cara abençoado, graças a Deus. E então dividiu, né? Aí muitos não foram, ficaram com a Zélia. A Zélia acabou de completar então lá em casa o ciclo dos irmãos, que ela trouxe a Adelinha, que ficou resistindo até o último momento. Mas a Zélia, a Adelinha, né, aceitou lá o convite e foi trabalhar com a Zélia. E aí o Juscelino foi, montou o dele, outros foram, montaram os salões deles. E então eu subi para Estrela Sul. Eu, a Debinha, que era meu braço direito na época, a Shirley, né? A Shirley, fantástica, eu admiro essa menina demais. E que colocou então meu salão em ordem. Organização da gestão do salão. Nossa, cara, ela é top. Então depois o Júnior casou com ela e me tomou ela. Mas senão ela estava até hoje comigo lá. Adoro ela. E depois então a Shirley saiu e eu precisava de alguém de confiança. Eu convidei a Lucélia e a Lucélia está comigo até hoje. Mas dentro, né, desse período aí, meu salão já passou por vários reinícios, né, de treinamento de profissionais. E eu sou assim, Carol, de verdade, eu quero que os profissionais que trabalham comigo trabalham por inteiro, querendo estar ali dentro da mesma base que eu, sabe? Porque eu tenho maior respeito. Mas, se eles acharem interessante também ter o seu espaço, cara, quem sou eu para impedir? Muito pelo contrário, eu quero que eles vá mais longe do que fui, entendeu? Que saibam muito mais do que sei. Isso para mim que é o grande ensinamento, sabe? É aprender com eles. Aquilo que eles, né, conseguiram aprender comigo, hoje eu quero aprender com eles, né? Independente de estar dentro da minha base ou não. E isso faz o ambiente ser sempre gostoso de estar. Tem uma porque não energia tem boa. ninguém lá que não queira estar. Então a energia flui, as coisas fluem. Sim. E eu acho que essa sua, que eu chamo de generosidade, porque de fato é que faz as coisas, o universo trazer as coisas de volta pra você também, te mostrar os caminhos, porque se você ficasse ali prendendo, brigando, porque fui eu que te ensinei, você tem que ficar comigo, Nossa. As coisas não iam andar do jeito que andam. Não, do jeito que... porque eu falo que o profissional cabeleireiro, Carol, ele é um grande artista, sabe? E por ele ser um grande artista, ele carrega dentro dele arte. Alguém consegue se expor não estando 100% pleno? Não consegue. Então, para ser hoje um profissional da beleza, independente da área, ele tem que estar bem. Ele tem que estar bem realizando aquele trabalho que ele se propõe a fazer profissionalmente e estar bem com quem ele está dividindo o espaço. Seja espaço da forma que for. Mas ele tem que gostar de estar ali dentro. Ele tem que receber energia boa. Entende? Então, isso para mim que é o grande atrativo de uma base sólida, sabe? De uma base que trabalha com a intenção de ser profissional em todo o tempo, de oferecer para os seus clientes o melhor, né, que se propõe a fazer e dar liberdade de voar, né? De estar comigo ou não. É isso que eu acho o máximo, sabe? De não carregar dentro do coração aquele medozinho, né? De, nossa, não faz isso não, porque pode. Que pode, todo mundo pode. Todo mundo pode o que quiser. Sim, nossa, tô de coração aberto, de braços abertos, de base, né? De salão aberto para quem quer trabalhar comigo, para quem quer montar o seu próprio negócio. Eu acho que existe essa troca, sabe? Essa energia. Isso faz a gente ser um ser humano melhor amanhã. Com certeza. Entendeu?
A gente... Depois disso tudo, a pandemia foi nada, né? Carol, eu sofri consequência, viu? Meu Deus. Que situação, viu? Que situação em que todos nós, né? Todos nós fomos surpreendidos por essa pandemia. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém achou que ia chegar aqui. E você pensar no estalo que eu faço amanhã, eu falo pra você que me custou algumas noites de sono, entendeu? Eu fiquei muito preocupado com isso. Porque... E o seu trabalho é contato, né? Não tem como, distanciamento para cortar cabelo não tem como. Não tem jeito, eu tenho que estar ali com o cliente, eu tenho que estar ali realizando o meu trabalho. Os clientes, de uma certa forma também, eles precisam, né, de estar se sentindo cuidado, de estar se sentindo tratado. Isso também foi muito, muito doído, sabe? Acho que para os dois lados, né? Os dois lados sofreram muito com isso. Mas quando eu fiquei sabendo que dia 17 lá de 2020 a gente ia ter que fechar tudo e que acabou, meu pai, o que eu faço? E a gente pensa tudo, né? Você fala assim, poxa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, né, que dependem de mim. E é aquilo que eu te falei, eu nunca fui uma pessoa de reserva financeira. Eu sempre me jogo, né? O meu filho, o Guilherme, ele é sempre muito preocupado com qualquer coisa que envolve números, assim. Pai, mas você tem isso, você tem... Vende, dispõe. A Pâmela também, a minha esposa, a mesma coisa, dispõe, não. Mas eu falo assim, olha, gente, eu penso, né, não sei, porque eu nunca me testei, mas eu acho que se eu tiver uma grana à minha disposição para fazer o que eu quero, eu acho que eu não ia me dedicar tanto, sabe? Viver é muito bom, né? A vida é curta também. Mas eu me sinto ainda um pouco dentro de total energia para dar o sangue, sabe? Então eu ainda faço 2 turnos brincando. Né, quem me auxilia, quem trabalha comigo lá hoje, fala assim, Josimar, como que você aguenta? Até clientes mesmo, fala, Josimar, você começa aqui 7h30 da manhã, até 8, 9 da noite, tá aí trabalhando. Você, cara, ainda faço treino, ainda vou... Né, tomo banho gelado? Eu tomo banho gelado, ainda vou gastar um pouco de energia, porque ainda tem aqui um pouco de energia para gastar. E a minha vida é uma vida de muito vigor, entendeu? Então... tem até neném pequeno, muito vigor mesmo. Tem o José aí, 4 meses. Muita animação. Muita animação, e coloca animação nisso, né? E pra me tirar o sono, né? Pra me tirar o sono à noite, eu não, a Pâmela lá, coitada, fica lá, né, cuidando do José à noite. É claro que se ela precisar de mim, ela vai me chamar e eu tô ali, pronto pra ajudar. Mas o José é muito bonzinho. O José é nossa rapinha do tacho e ele é de boa. Agora chega, né? Chega, tá doido. Chega, três filhos, né? A Ludmila foi a primeira, o Guilherme, agora o José. Tá ótimo. Tá aí os meus filhotes. Josi, a gente tem um quadro aqui, um pequeno quadro aqui no nosso podcast, que eu vou te fazer 4 perguntinhas bestas. Ai, Carol. Não, bobeira. Eu não tenho raciocínio rápido, não. Não é isso não, é a preferência sua. Me fala um empreendedor que você admira. Empreendedor? Diogo. Não vale Carol Cruz. Você, Diogo. Carol Cruz, pronto. Ótimo, Carol Cruz. Você quer o meu quadro. O empreendedor de Juiz de Fora. Empreendedor de Juiz de Fora? Não vale Carol Cruz. Você tem um monte de cliente lá, você pode falar alguém. Nossa, Carol, não faz isso comigo não. Tem tantos que eu admiro. Nossa, cara, admiro aí.
admiro muitos empreendedores, mas tem aí o Renato Machado, né? Que foi, eu falo que o Renato, ele não sabe disso, né? Mas com certeza agora ele vai saber, né? Dentre outros, mas ele foi o que mais apostou na minha seriedade de compromisso financeiro. É mesmo? Foi. Porque quando eu adquiri o espaço onde eu estou, né, é claro que foi através da esposa dele, né, da ex, eu acho, da Cristina, mas então eu tive a oportunidade então né, do Kaique me oferecer para ir para o shopping, e eu não queria shopping de jeito nenhum, porque eu já tinha feito matemática lá e vi que eu ia ser um funcionário do shopping, não queria aquele jeito nenhum. E na época o Kaique falou assim, caramba, Josimar, então onde a gente te coloca? Eu falei assim, fico lá mesmo. E aí um belo dia, né, com certeza o Renato falou lá pro Rafael e pro Pedro, mostra lá onde ia ser o stand de venda do Jardim, do Estrela Sul. Quem sabe o Josimar não anima. E aí eu cheguei lá, eu olhei aquilo tudo, eu falei, não, isso aqui é muito grande pra mim, não quero isso não. Aí o Rafael falou, Josimar, mas cara, a gente tá numa condição boa e vamos negociar isso aqui e tal. Eu falei assim, quanto vocês querem por isso aí? Aí ele me falou, eu falei assim, meu amigo, você tá ficando doido, cara, eu sou cabeleireiro, poxa. Josimar, mas você trabalha pra caramba. Eu falei, não, mas eu sou cabeleireiro, cara. Né? Quantos cabelos tem que cortar pra comprar isso aqui? E na época era milhões aí, viu? Acho que 1.100.000. Isso aí é 10 anos que eu tô falando. Atrás. E era só prédio no local lá, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Rafael. Se for da vontade de Deus, se Deus for comigo, isso vai ser meu. Vou orar, vou pedir para Deus essa bênção. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver, olha... Vida que segue. Vida que segue. E aí, Carol, passou. Né? O Independência Shopping foi construído, a Cristina continua sendo minha cliente, e o stand de vendas lá no Estrela Sul, isolado lá. E um belo dia eu passo ali pelo Estrela Sul, desço, não sei porquê. Falou assim, para agora, Josimar. Eu parei. Vai lá na porta. Eu fui. Cheguei lá, olhei para um lado, falei assim, cara, que coisa isso aqui? Isso aqui é madeira, isso não estraga, tanto tempo isso aqui não estraga. Porque me chamou a atenção, era o revestimento que parecia do lado de fora, parecia madeira e não era. Eu nem sabia o que era. Não me lembro, né? Eu acho que a Carla era minha cliente na época, trabalhava na Pangeia, e a Carla falou, seu Josimar, o Rafael quer mexer de novo com você lá naquela loja lá, naquele empreendimento deles lá. Eu falei, lá no P de Peluqueiro, porque tinha um P, né, de Pangeia, eu coloquei P de Peluqueiro. Aí ela falou, lá mesmo, ele quer conversar com você. Eu falei assim, tá. Aí ele, né, eu já tinha comprado um imóvel deles, então ele me cutucou de novo. Aí ele marcou uma reunião comigo lá no Parque Sul. E aí eu falei assim, beleza. Mas antes de ir, eu tinha uma grande amiga, que ela trabalhou a vida inteira na Mercedes, e ela queria sair da Mercedes, ela ia aposentar, a Ing, e ela falou assim, Josimar, vamos montar um negócio junto? Eu gosto do seu trabalho, você é um... A gente já tinha saído para fazer alguns cursos, né? E ela era de micropigmentação. A gente monta uma parceria, a gente vai trabalhar junto, vamos? Eu gostava muito da Ing, da Stephanie, do Sérgio, do Klaus, né, a família dela toda. Eu gostava muito da família dela. São pessoas excelentes, assim, da Betina e por aí vai.
Eu falei assim, vamos lá ver um negócio bacana e a gente monta junto. Aí eu mostrei para ela hoje onde é o espaço lá no Estrela Sul. E aí eu abri lá para ela, a Carla tinha levado a chave para mim. Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Ela falou assim, nossa, mas isso aqui é muito, muito grande pra gente. Não vou colocar dinheiro aqui mesmo. Eu falei, sim, mas vamos comprar, a gente pode comprar isso de parceria, a gente compra 50%, eu, 50% você e tal. Tá bom? Porque um ajuda o outro. Aí ela, não, Jasmar, não conta comigo. Não compra. Eu falei assim, então tá. Passou uma semana, numa segunda-feira, eu falei assim, Rafael, quer conversar mesmo comigo? Rafael, quero. Eu falei assim, então vamos marcar uma reunião. Aí fui lá na Pangeia, na Pangeia, no Parque Sul, e lá tava uma mesa gigante redonda. Aí tava lá o Rafael, o Pedro, a Carla, a Ingrid, o mais quem? Só. O Renato não tava. Só era, né, a gente que tava lá. E eu sozinho para negociar. Você contra a tropa de elite. Eu falei assim, caramba. Cheguei, sentei. Aí o Rafael falou, Josimar, a gente quer você no Estrela Sul. Você tem interesse? Eu falei, eu tenho total interesse. Eu não sei se vocês vão aceitar a minha proposta. Aí ele, fala. Eu falei assim, não, eu quero ouvir a de vocês. E aí quando ele começou então a falar da proposta que ele tinha para mim, eu falei assim para eles, falei assim, ó, tem grande chance da gente fazer negócio sim, mas me dá um tempinho para eu pensar. Eu virei a cadeira, olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei assim, a minha condição é essa. Eu joguei lá para eles uma condição que na época era um imóvel que eu tinha com eles, e esse imóvel, eu disse para eles, ó, vocês pegam esse imóvel acredita não sei quantos % desse valor, e vocês dividem o restante para mim da melhor forma possível, com uma condição. Eu quero toda a correção fixada. Não quero ser surpreendido com nada. Josimar, mas não tem jeito, não sei o que, tem que ser corrigido, tem que ser, não sei o que. Aí o Rafael falou assim, então tá, a gente vai fixar 1% aí em cima desse valor e a gente vai colocar uma correção que era um índice, que na época era um índice da construção civil, que eu nem me lembro o que era, o que corrigia. INCC? Não me lembro o que era que corrigia, não. Eu me lembro que aquilo ali, cara, eu tinha voltado ali um tempo atrás, eu falei, deixa eu ver esse índice, o que ele, né, cresceu aí no período que eu tinha financiado, né? Por isso, se eu financiei em X tempo, eu preciso de ter isso como exemplo para saber se isso vai andar ou não. Perspectiva histórica. Menino, quando eu fui olhar, era centavos. Eu, pode fazer o contrato que eu assino. Aí comprei, adquiri. Legal. E aí eu tô lá no Estrela Sul e aí as pessoas Agora eu vou te falar que eles foram visionários também, porque você levou muita gente pro Estrela Sul também. Porque a proposta deles era essa, né? Era fazer do Estrela Sul um bairro então com vida, né? E nada mais interessante para eles eram fazer pessoas circularem lá em cima. Com certeza. Né? Ali já tinha né, aquele espaço ali do Gilberto, que hoje é a Dínamo, só, e o SES, né, a faculdade do SES lá em cima, mais nada. E aí as coisas foram acontecendo e hoje é o que é. É o que é. Mas o Renato, para mim, ele é um grande admirador no meu ponto de vista como empreendedor de Juiz de Fora, tá? Legal. Assim como os outros, né? Tem outros certeza. aí que eu admiro muito. Você gosta de ler? Tem algum livro preferido? Dá tempo de ler? Cara, não dá tempo. Trabalhando 2 turnos com criança, não tem jeito. Olha, não vou mentir para você, eu não tenho o hábito da leitura, tá? Mas gostaria. Me faz muita falta, tá? Essa reflexão. O livro que eu pego para ler é a Bíblia. Muito bom, né? É uma ótima referência. Então a Bíblia para mim
eu leio pouco, mas eu leio. Você sabe que muitos dos livros que a gente lê hoje, que são famosos hoje, partem muito da Bíblia, né? Sim. São ensinamentos que estão lá que falam com uma linguagem mais moderna, mas é muito do que está lá. Sim, com certeza. Né, a gente tem grandes escritores aí que a gente vê que eles têm um ensinamento bíblico, né, para isso. Mas, enfim, eu não vou citar aqui porque eu vou estar mentindo. Tá ótimo. E filme, você gosta? Dá tempo de ver? Olha, o meu filho ele tá já há quase um ano brigando para mim assistir com ele uma série que eu nem consigo falar o nome, mas eu vou conseguir assistir essa série. Eu chego no sofá, apago. É 2 minutos, né? Posso falar de você não, porque eu também televisão então, sonífera. Agora uma coisa que me dá adrenalina, que eu adoro assistir é o UFC, assim, sabe? Final de semana eu ligo lá e assim, eu viro a noite, porque aquilo ali me prende e eu não consigo dormir. É a única coisa. Mas, de verdade, filme assim, não. E tem um atleta que você gosta, que você admira? É outra pergunta difícil, hein, Carol? Porque tem muita gente boa, né? Foi o primeiro que vem na cabeça, assim. Nossa, cara, quem eu posso falar aí? Eu não sou atleta. Vou te falar um meu, Rafael Nadal, do tênis, que eu jogo tênis. Eu gosto de tênis. Mas, fala o seu. Tem ninguém da luta, do UFC? Pode ser alguém. Deve ser. Cara, a coisa mais difícil eu não vou citar aqui, mas de verdade não tenho, Carol. E pra gente terminar, um conselho que você daria pra alguém que tá começando hoje, assim? Acredite em si, sabe? Acredite em si que você vai se dar bem. O primeiro passo é você acreditar que você pode, tá? Quando você acredita que você pode, olha, ninguém te segura. E eu tenho isso como exemplo. É verdade, ó. Acabamos de relatar a história aqui. Pois é, graças a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu agradeço a Deus. E em segundo lugar, minha mãe. É isso aí. Né? Muito bem. Tá certíssimo, tá bem amparado. Josi, quero te agradecer. Adorei ter você aqui. Eu te confesso que eu tava esperando uma história, veio outra completamente diferente, porque eu tava achando que eu conhecia tudo. Por gente se conhecer há quase 30 anos aí, né? Não, mentira, 98, 25 anos, né? Vamos lá. E aí eu achei que eu conhecia, mas assim, foi muito melhor e muito mais profundo do que eu imaginava, de coração. Muito obrigado por você estar aqui. Desejo muito sucesso pra você, que essa sua escalada continue. E um beijo pra todo mundo da sua família, que eu sou fã de todo mundo lá. Obrigado. E eu que te agradeço, né, Carol? Porque 10 anos trabalhando na minha cabeça. Josimar. Tô brincando. Né? Mas já tem um tempo que você me fez o convite e eu disse, Carol, sou tímido. Daqui um mês. Daqui um mês. Eu sempre tô, daqui um mês. Então você marcou daqui um mês e ele chegou o dia, né? É, isso aí. E de verdade, eu também fiquei surpreso, tá? Com tudo isso aqui, com o recebimento dos meninos, né? Com você, que é a minha ídola. Né, Carol? Desde Deitando, mestre. Nossa, cara, mas vocês, né? Quando eu falo vocês, seu pai, a sua mãe, seu irmão, desde quando a gente veio pro Juiz de Fora, né? Vocês abraçaram, né, não só a mim, mas a minha família, meu salão, os meus profissionais, e abraçam até hoje. Eu só tenho que agradecer, Carol. Né? Então, através lá, né, da sua família, né, outros vieram, né, a gente tem como clientes, parentes, né, do seu lado. E são pessoas, assim, é uma família que eu guardo aqui, no meu cantinho, no meu lado esquerdo do peito, que eu amo de verdade, tá? E de verdade, eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei surpreso porque eu não sou de falar de jeito nenhum. Mais tranquilo que você imaginou, viu? Te falei. Ah, que bom. Não, você também, né? Assim, você coloca a gente, você transmite isso daí de uma certa forma, essa tranquilidade pra gente. E muito bacana, tá? Eu nunca relatei a minha história pra ninguém.
dessa forma, né? Eu acredito que as pessoas hoje que olham para mim e pensam, né, que eu comecei do meio da escada para cima, não, de jeito nenhum, foi lá de baixo mesmo. E eu só tenho que agradecer, né? E espero de ter contribuído aí para muitas pessoas, né, que de uma certa forma precisa, né, o Carol, de enxergar uma luz no fim do túnel, né, e que essa luz, né, possa sim acender e que a minha história possa ser uma história, né, que possa servir para essas pessoas e que elas acreditem que elas são importantes, né, que existe, né, alguém maior que nós, né, que nos dá a vida, né, que nos dá o fôlego da vida, que nos dá energia, que nos dá o controle, né, e que proporciona para a gente o melhor, aquilo que a gente merece. Então, eu tenho certeza que Deus, desde a minha infância, Ele já tinha traçado, né, quem eu sou. E eu só tenho que agradecer, né, a Deus em primeiro lugar, a minha família, minha mãe, né, todos que compõem minha família, porque todos me ajudaram, meus tios, minhas primas e por aí vai. E hoje a minha família, né, Guilherme, a Ludmila, a Pâmela, o José. E eu só tenho que agradecer. Eu sou o cara mais realizado do mundo, né? Fico feliz. E bola pra frente, né, que tem uma vida aí inteira pra gente viver ela ainda. E espero muito ainda. Com e certeza. aqui não parou por aqui não. Você vai realizar, com certeza. E eu te agradeço de verdade. Obrigada, Josi. Galera, não lembra de inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Diogo, vou te colocar aqui pra falar isso várias vezes durante o episódio, tá? Valeu, gente. Até a próxima.